Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma live toda segunda-feira às 19 horas. Estou começando a gostar dessa prática, né? Podendo fazer reflexões sobre a reorganização miofascial, sobre a terapia manual, sobre a fisioterapia em si, né? E está entrando aqui a nossa convidada mora aqui, a Larissa Senhorim, Oi, Gê! para a gente bater mais um papo toda Que delícia, segunda-feira. né? Ai, nem me fale, é tão bom, né, Gê? Tô gostando de toda segunda-feira estar aqui contigo, falando de um assunto que a gente é tão apaixonado, Nem né? Tão fala gostoso. a terapia manual, né? A paixão da vida da gente. Aliás, eu vou querer começar a nossa conversa aqui, embora a gente tenha optado hoje para falar sobre as bases da RMF, né? Mas eu acho que a RMF é uma prática dentro da terapia manual, que nós, como fisioterapeutas que somos, né? Somos apaixonados por terapia manual e aplicamos terapia manual desde que saímos da universidade, né? Eu acho que o exercício e a terapia manual são as duas disciplinas principais, né? É o carro-chefe, isso é a minha opinião, da fisioterapia. E eu ando fazer um desabafo aqui em público, né? Mas eu ando meio chateado com alguns colegas, porque parece que tem um movimento, Lari, vindo assim, um movimento crescente para diminuir um pouco o valor, né, da terapia manual, né? Então, assim, quando eu saí da faculdade, só existia terapia manual, exercício praticamente, e como é que chamava? Mecanoterapia, né, que usava roda de ombro, Forno enfim. de beer. Esse aí era outra história, mas o forte mesmo que a gente herdou, né, da fisioterapia raiz, vamos dizer assim, essa que veio da Europa e tudo mais, é o exercício e as mãos, né? E aí veio duas décadas assim que os aparelhos, a eletroterapia, né? Toda aquela tecnologia dos americanos veio forte e isso passou a ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo da fisioterapia. E nós sempre, eu tenho certeza que você também, sempre ali, né? Na terapia manual, no exercício, hora ou outra, uma outra eletroterapia. Mas agora eu senti que a terapia manual começou a tomar de novo a sua posição, né? E de repente eu vejo vários colegas que eu admiro, colegas que eu respeito, que eu ouço os podcasts, que considero pra caramba, e de repente, porque o hands-on não pode ser só o hands-on, e eles, é como você falou outro dia para mim, eles não estão errados, né? Mas a maneira como eles colocam parece assim, meu, esquece que a terapia manual, sabe, é um coadjuvante da fisioterapia. Eu, sinceramente, não concordo. Queria saber a sua opinião, amiga. Bom, Gê, é como eu sempre te falei, né? E eu falo em sala de aula também. Eu acho que tanto que tem uma das imagens da fisioterapia, né? São as nossas mãos, né? Exatamente. Então, eu, como você, eu me lembro até hoje da primeira técnica que eu aprendi de terapia manual. Eu acho que na terceira fase, e eu aprendi uma técnica, uma pompagem do Econ, né? Eu nunca vou esquecer daquilo, sabe? Acho que eu já comentei contigo. Aquilo para mim me marcou tanto que a minha colega, ela estava com muita dificuldade em fazer rotação no pescoço, com bastante dor, assim, não era um torcicolo, mas estava incomodada. E depois que eu realizei aquilo, eu me lembro de como ela levantou, assim, da maca, sabe? Uhum. Como se fosse assim, meu Deus, eu tô me sentindo muito melhor. E aquela sensação que eu tive de proporcionar com as minhas mãos aquele bem-estar para ela é uma coisa que eu carrego dentro do meu coração como fisioterapeuta. O que eu acho
que acontece hoje, Gê? As pessoas, elas, não vou, talvez degrinam, que eu acho que essa é a palavra, né? Então a gente não tem outra para colocar. A terapia manual, porque elas colocam como se a gente fizesse só isso, né? Então é como se a gente só fizesse um deslizamento, uma mobilização articular, só fizesse isso dentro da nossa sessão de fisioterapia, né? Então, como se a gente não tivesse uma avaliação detalhada, como se a gente não tivesse um raciocínio clínico, como se a gente não tivesse todo um contexto, utilização de estratégias que inclui desde a terapia manual com movimentos passivos, ativo-assistidos, ativos, exercício, autocuidado, como se a gente não tivesse um contato fora com o nosso paciente, organizando os exercícios, organizando a atividade laboral. Então, quando a gente fala de terapia manual, a gente tem que cuidar, porque não é uma sessão inteira com a mão no paciente. Por isso que eu te falei, não está errado. Só que a forma como é colocado é algo que realmente, assim, degrine mesmo a imagem do que a gente faz e do que tantos colegas fazem, né? Eu vou utilizar uma frase, Gê, que eu sempre falo em sala de aula, né? Por exemplo, assim, ó, quando o aluno ele fala para a família que ele está fazendo fisioterapia, uma reação, né, já que a gente está colocando lenha na fogueira, vamos falar, uma reação clássica vai morrer pobre, né? Como se a gente não tivesse condição de ter um respaldo financeiro. E a segunda é que vai fazer massagem, né? Então fica... né? Já diz, porque vai trabalhar com isso e não sei, fisioterapia não dá resultado, porque eu já fiz quantas sessões, não sei o quê. Fui lá no meu massagista e melhorei. Fui lá, tanto que ele paga R$200 para fazer uma massagem, mas não paga R$200 para fazer uma sessão de fisioterapia. Não é verdade, É Gê? verdade, Quantos é você verdade. conhece? Então, assim, as pessoas pagam para fazer massagem. Por quê? Porque a mão bem utilizada tem propriedades terapêuticas que são únicas. A gente estuda para isso, né? Então, e um outro ponto que eu vou colocar de uma forma muito pessoal. A terapia manual, para você realmente entender e você saber o que tu tá fazendo, tu tem que estudar. Então, tu não pode ter preguiça. Tu tem que colocar a mão ali e você tem que entender que resposta aquele tecido vai te dar. Não é só você colocar, esfregar, apertar ou estimular um calor local. Então, esse estudo envolve o quê? Envolve tempo, envolve dedicação. E outra, técnicas de terapia manual envolve a utilização de nós, do nosso corpo, né? Então, assim, é algo que, por exemplo, eu vou sentar e vou ficar ali, vou ficar ligando e desligando o aparelho. É mais fácil. Não é verdade, Gê? É mais fácil. Não estou desmerecendo os aparelhos, porque eu acredito que todas as estratégias dentro de um programa de reabilitação têm o seu momento para serem utilizados. Agora, o que não dá para acontecer é isso que você está falando. É as pessoas tratarem a terapia manual como se ela fosse totalmente descartada dentro da fisioterapia. Porque eu tenho certeza que acontece contigo. A minha agenda está cheia, muito cheia. Eu não faço nem propaganda. Entendeu? Eu não faço propaganda, a minha propaganda é boca a boca. E isso acontece por quê? Porque eu me dedico àquilo que eu me proponho a fazer. Agora, você só chegar e fazer de qualquer jeito, não saber o que você está fazendo, aonde você está colocando a mão, a forma como você está aplicando, o que aquele tecido pode te gerar de resposta e, principalmente, você avaliou essa estratégia adequada para o meu paciente? Então, eu sou uma defensora, Gê. Então, talvez eu nem seja a pessoa para falar, porque assim, ó, para mim, eu tenho como um presente você ter a capacidade de, com o teu cérebro e com a tua mão, reabilitar uma pessoa, é algo que não tem, Gê, uma história assim que emociona o meu coração e me impulsiona tantas vivências dentro da clínica. É um paciente que chegou para mim após uma fratura de cotovelo. Eu te mostrei o vídeo. Ele não conseguia mais mexer o cotovelo direito, ele estava gemendo de dor, tinha tentado fazer um monte de coisa, estava indo para a mesa de cirurgia. Eu realizei 3 sessões bem realizadas,
depois conversei com o personal dele, indiquei, a gente foi seguindo com o exercício, o paciente se reabilitou. Então, assim, né, é uma coisa que, tu vai me perguntar, mas o que você utilizou? Mão e exercício. É que eu acho a culpa disso, né, é a falta de pesquisa. Que nunca houve, em todo esse processo, eu estou há 40 anos na profissão, ninguém se dedicou, né, a pesquisar os mecanismos, os efeitos da terapia manual como um todo, os tipos de intervenções, né, da pompagem, enfim. Na contrapartida, a eletroterapia, lógico, comercialmente tem empresas, né? Tem empresas que têm interesse em fomentar aquelas pesquisas porque eles querem vender. Então, a disputa fica bem desigual. E agora, nós, graças a Deus, né? Graças a você, ao seu interesse aí, a gente foi lá no laboratório, começou a pesquisar, porque faltava isso, né, Lari? Faltava. As pessoas saberem quanto tempo tem que ficar lá e tudo mais, os protocolos. Então, agora, eu acho que a gente tem argumentos, não para dizer que funciona, porque eles já sabem que funciona. Tanto é que ninguém discute a terapia manual funciona ou não funciona, né? Eles só querem desmerecer o tempo que você fica lá, como se estivesse perdendo esse tempo. Né? Isso, exatamente. Olha só, Gê, uma frase que eu escrevi quando eu fui, eu até vou ler, porque eu acho que cabe muito na tua fala, tá? Que eu escrevi no final da minha tese, quando a gente concluiu ali a tese do doutoramento. Olha só, Gê, algo a salientar é que o não entendimento dos mecanismos que respondem às intervenções manuais e exercícios, eu incluo, a tornam simplista, produzindo apenas efeito em decorrência de um desfecho, antes e depois, e não embasada no que realmente é uma cascata de eventos neurofisiológicos que culminam na resolução de desfechos. Então, né? Então se a gente ficar só naquela do antes e o depois, é o que você falou, Gê, dá certo. A gente já sabe que dá certo. Agora, o que a gente buscou é entender o porquê que dá certo, como que dá certo, né? Uhum. Então, eu acho que é como tu falou. Uma vez, eu estava numa pós, Gê, e um professor falou assim, eu perguntei, por que tem tão poucos estudos, que na verdade não são tão poucos assim? Porque tem uma base literária. O que falta é a gente sentar para ir buscar. Vamos dizer assim, né? É o que eu sempre digo. O que falta é o tempo de bunda na cadeira estudando. É isso que falta. Mas eu perguntei, por que é tão difícil fazer um estudo com terapia manual, técnicas de terapia manual? E o professor me respondeu, porque você não consegue ter uma amostra que seja totalmente igualitária, vamos colocar assim. Então, por exemplo, mesmo que você tenha gêmeos, você vai ter duas pessoas que são idênticas fisicamente, mas que vão responder às intervenções de forma diferentes. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? A gente tem cálculo amostral, né? A gente tem uma série de variáveis que a gente pode estar analisando para esses desfechos. Então, sim, a gente pode sentar e realizar bons estudos. Claro que sabendo, Gê, que a gente nunca vai ter. A gente estava lá no laboratório experimental. A gente tá, né? A gente faz parte do Lonex. A gente tem uma caixa com 10 camundongos, os 10 são diferentes. Tu vai ter o gordinho, tu vai ter o irritado, tu vai ter o soneca, tu vai ter os 7 anões lá dentro, eu sempre digo. Né? Se dentro de uma amostra, onde é tudo controlado o ambiente, você já tem seres vivos diferentes, imagine nós, né? Que temos todas as questões ambientais. Só que ao mesmo tempo é possível, só que é difícil, né? E eu vou, até talvez, vou colocar uma agulhinha, sabe? O que é difícil, é muito mais fácil eu chegar para ti e dizer não, isso não
não dá certo, isso não funciona, isso já era, isso não sei o quê, né? Então, assim, eu como fisioterapeuta, eu coloco só assim, ó, essa imagem para ti, sabe? Eu acho que Deus deu o maior recurso que a gente pode ter, dois, na verdade, que é a nossa capacidade intelectual e as nossas mãos para reabilitar o nosso paciente. Sim. Então, assim, eu estou fazendo um exercício, quem é meu paciente sabe, eu dou às vezes a volta na maca, eu estou tocando, eu encosto, eu estou fazendo um exercício, eu coloco a mão, eu direciono, eu estou ali constantemente em contato com o meu paciente, porque eu acho que essa integração também é uma resposta positiva. Aí tu pode me dizer, ai, Lari, mas isso é acolhimento, é efeito placebo, é uma Mas faz resposta. E é uma parte. resposta. Faz parte, é uma Faz resposta parte. favorável, tu entendeu? Sim. Você acha que tu vai se reabilitar melhor, Gê, se você for para um local e ficar lá jogada num canto, fazendo... Meu, eu fico louca com isso, sabe? Fazendo as coisas lá sozinha, puxa um elástico e não sei o quê, ou você vai se reabilitar melhor quando você tem acolhimento e você vê que aquela pessoa está disposta a realmente cuidar de ti por aquele Uhum. horário que você se proporciona. Então, se é ou não é, né? O Vamos importante é que aproveitar, realmente... muito legal isso que você está falando. Vamos aproveitar essa revolta contra, contra o mundo, né? Vamos falar um pouquinho Eu não da, brigo, eu choro, da- né, Gê? Tu me conhece. Que a hora que eu começo a brigar, eu choro, tu entendeu? Então não me espreme muito, por tá. favor. Não, a gente tinha planejado algumas coisas, né? Então, eu vou fazer É, a primeira pergunta para você contar para o pessoal mais sobre a RMF, que é essa técnica que a gente foi pesquisar, e que estamos aplicando, e estamos fazendo mais pesquisas para que os fisioterapeutas possam se beneficiar desse trabalho, né? Então, conta um é, pouquinho para a gente o que a RMF preconiza. Vamos tá. começar por aí. Vamos começar por aí. Na verdade, Gê, só uma frase ali para enfatizar, né? Tudo isso, essa gama de coisas, né? Muito legais que a gente falou ali no começo, é que só hoje a gente veio para o mercado oferecer esse nosso trabalho porque a gente queria trazer algo que tivesse uma base clínica e uma base científica, né, gente? Então a gente Sim. foi estudar, então a gente traz toda a nossa experiência clínica associado a essa base científica. Então, assim, a primeira coisa que eu vou te dizer, assim, então eu vou dividir, né, em 4 variáveis, como uma boa pesquisadora que sou, vou utilizar essa fala, né? Mas o ponto, a base a gente tem uma base clínica e uma base científica para estar falando para vocês, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Mas então, o que a variável, a RMF preconiza? Pessoal, são 4 variáveis, tá? Que a gente vai trabalhar, que a gente vai estar direcionando os profissionais a estarem realizando com seus pacientes. Primeiramente, G, cargas mecânicas específicas. Então, a gente trabalha principalmente com a compressão e o cisalhamento, de uma forma sustentada, como você muito bem colocou, né, Gê? Como você muito bem colocou. O que é sustentada? Como a Gê falou, a gente não entra no tecido, tipo, se enfiando no tecido. A gente mantém um vetor angular específico, né? Num local e tudo mais específico, e a partir daquilo, o tecido do paciente vai se adaptando à nossa mão e a gente vai ganhando espaço dentro daquela estrutura, né? Então é isso que a gente faz, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Sim. Depois é a angulação. A gente trabalha de uma forma oblíqua a 45 graus. Então, você não vai ver na RMF, a G e eu tá falando para fazer assim, ou tá falando, né? Não, a gente trabalha uma carga oblíqua a 45 graus. Uma outra coisa que é importante é o tempo. G, a gente não tinha noção de tempo. E hoje a gente traz tempo, tanto dos nossos estudos clínicos randomizados, assim como dos nossos estudos experimentais.
Então a gente foi lá e comparou, né, Gê? A gente não fez assim, ah, eu decidi, acordei hoje, decidi que é 10 minutos. Não. A gente estudou, pessoal, 3, 5, 9, 15, 10, 20 minutos. Então a gente estudou todos esses tempos para poder chegar para vocês e dizer com confiança e propriedade, isso que eu só estou falando do estudo científico, porque também a gente se embasou clinicamente nos nossos pacientes e no nosso cotidiano de clínica, para chegar para vocês hoje e falar, ó, utilizem aproximadamente 10 minutos, que esse é um tempo que vai surtir efeito. É uma dose que vai dar um resultado que você espera. Então, eu acho que isso que faltava dentro da terapia manual, né? E além disso, Gê, desculpa, e além disso, a gente traz o local de aplicação. Então, nós mostramos para vocês locais que são baseados na anatomia facial, onde a gente estudou e baseado também, Gê, no que a gente viu na nossa prática clínica, palpando milhares de pessoas durante todo esse tempo. Gente, eu atendo todo dia, de segunda a sexta-feira, várias pessoas. Então, a gente toca o tempo todo, né? Então, não é só da base científica, é também da nossa base clínica. A gente também não pode desmerecer isso, Gê. Como o Zé falava, a evidência clínica ela é importante. Então, conta quantas pessoas tu tocou, conta quantas pessoas eu toquei e conta quanta experiência a nossa mão tem, né? Então, assim, um exemplo que eu sempre gosto de dar com relação ao local de aplicação é, por exemplo, a face tóraco-lombar. A gente vai direcionar técnicas, a gente sabe que ela é dividida em 3 lâminas, anterior, média e posterior. A gente vai ter técnicas que a gente vai direcionar, por exemplo, na lâmina anterior, onde ela está lá abraçando a face anterior do quadrado lombar e dividindo ele com pessoas maior. Isso vai jogar força para a lâmina medial também, como a gente vai ter, esse artigo é da Marpali de 2021, é linda a imagem. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês o artigo. É linda. Como a gente vai também ter uma técnica direta na nossa tão conhecida face tóraco-lombar posterior. Então, a gente pensou em todas as estruturas, os lugares onde há mais grumos faciais, vamos colocar assim, né, Gê? Aonde a gente vai estar realizando as intervenções. Então, essas 4 variáveis, a gente traz para vocês com precisão e estudo científico e clínico. Carga específica, angulação, tempo de aplicação e local de aplicação. Né, Gê? Muito Nossa, legal. se eu aprendesse isso no começo... Por Gê, isso, tu aprendeu né? assim? Conta pra mim. Que ano que tu se formou, amiga? Fala pra mim. Que ano que tu se formou? Eu me formei em 79 para 80. Olha aí, ó. Eu me diplomei, vamos dizer assim, em janeiro de 80. Mas era tudo na raça, amiga, não tinha. Era bem diferente, tudo, né? Foi tudo na experiência mesmo, clínica, né? E aos poucos a gente vai embasando isso, vai entendendo por que funciona. Então, vamos dizer que a minha geração, primeiro ela verificou que funcionava, e agora nós estamos entendendo por que funciona, entendeu? Entendi. Eu, quando fiz a formação de ginástica holística na França, a Marie-Jo, que era a nossa professora lá, instrutora, ela já usava esses exercícios com bolinha de tênis, com bastão, né? Então, foi a primeira vez isso que eu pisei numa bolinha de tênis e daí senti que meu ombro abaixou de um lado só, né? Só que daí você lembra? Aí você perguntava para ela, mas por que acontece isso? Ela falava assim, não sei, eu já estou até muito velha para descobrir, fica para vocês aí descobrir por que é assim. Então a gente não tinha a menor ideia do que era tensegridade, sabe? Do que era essa questão da fáscia ser um envoltório único, enfim, tudo isso que a gente sabe hoje, que embasa, né? Por que tem essa ligação à distância quando você mexe na face. A gente não sabia isso, a gente veio saber
aliás, estamos conhecendo a partir de agora, né? É. Então, o que eu acho mais importante frisar desses parâmetros que você citou sobre a RMF é que isso tornou essa prática, essa técnica segura, entendeu? Então, o fisioterapeuta que aprender a aplicar essa técnica, ele tem a segurança de que ele não está machucando e que ele também não está perdendo o tempo dele, porque ele sabe Exato. exatamente a dose que ele tem que fazer, ele só precisa treinar, isso sim. Ele precisa Isso. treinar para sentir a profundidade, ele tem que saber diferenciar o que é gordura, face superficial, face profunda, o que é músculo, ele tem que sentir isso na mão. Isso é Né? treino, né, Isso Gê? é Isso é treino. treino, é treino. E É. aí, sim, ele vai, no começo ele vai ter que seguir esse passo a passo e depois ele se solta. E aí ele entra no sistema facial e ele domina aquilo, ele consegue as respostas e ele já sabe que ele não precisa ficar 50 minutos ali fazendo aquilo, né? Exatamente. E G, outra coisa, é como tu fala, quando a gente aprende a se conectar com o tecido, como é que você diz? A gente pega o gato a gente, né? A gente movimenta o paciente como um todo a partir de um toque, né? Então, quando a gente consegue passar essas camadas, é algo incrível. Isso não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra, mas também não é uma coisa difícil de aprender, Gê. Né? Então, eu vejo assim, eu tenho alunos de módulos de pós-graduação que eu ministrei aula, eu recebo mensagem, Gê, quase todo dia. Lari, utilizei tal técnica, meu paciente melhorou. E como eu tenho alunos que me acompanham em toda essa trajetória, vamos dizer, de evolução da RMF, que eles viram, tipo assim, eu tinha dúvidas no começo, com os estudos foi. Então, assim, viram a evolução da técnica com o passar do tempo. E sem sombra de dúvidas, quando teve a união, você e eu acho que, sabe o que eu digo? Que Deus estava aguardando, tu entende? Eu acho que ali foi onde a gente realmente não. Agora a RMF criou um corpo, agora a gente conseguiu realmente, né? Tipo assim, juntar toda essa tua experiência com esses achados que a gente foi lá buscar no laboratório, a minha experiência também, e trazer a RMF aí para quem, né, quiser E essa utilizar. técnica também vale dizer, né? Isso eu posso dizer, porque eu estudei osteopatia, eu fiz ginástica holística, eu me formei em Rolf, né? Uso o método Rolf, fiz RPG, né? Então, RPG. o que eu posso dizer é que hoje, sabendo que essa técnica, como ela funciona, qual é o mecanismo, quanto tempo eu tenho que aplicar, ela pode ser encaixada em qualquer metodologia. Eu posso ali resolver fazer uma postura do RPG, uma rã no chão, e eu sei que essa postura que eu vou usar, ela serve, por exemplo, para alongar a cadeia anterointerna, mas eu percebo que a pessoa está ali muito, muito travado, muito curtado, eu posso lançar a mão da técnica ali 10 minutos antes de colocar na postura. Então, a mesma coisa pode ser feita para outras metodologias também. Então, por exemplo, no Rolf, que é o método que eu mais abracei, que eu uso, que sou adepta, antes eu fazia o Rolf, mas eu não sabia exatamente o tempo que eu tinha que ficar naquela região. Era tudo assim, eu sentia, a hora que soltar, soltou. Né? Mas na metodologia do Rolf, você não aprende exatamente, você vai aprendendo de tanto fazer. Você fica lá anos, né, praticando, e daí você tem insights, pô, assim funciona. Só que saber desses parâmetros encurta muito o caminho da gente. Né? E o trabalho na fáscia, seja ele, se ele for bem executado, seja ele manual ou através de ferramentas, né? Se ele seguir os parâmetros corretos, o que ele faz com o sistema facial? Ele organiza de tal maneira e ele abre um caminho para você introduzir informações motoras. Né? Que eu acho que essa é a grande beleza, né? A grande beleza de você juntar uma técnica
com um conhecimento com o outro conhecimento, que foi o que a gente conversou antes da live, né? Isso! Porque uma coisa que também me incomoda é assim, a gente achar, tudo bem, eu fiz uma formação, sei lá, eu não fiz, mas de Pilates, eu fiz o RPG, né? Essas pessoas que brilhantemente desenvolveram essas metodologias, elas, infelizmente, elas morreram. Elas produziram aquele conhecimento, mas alguém precisa continuar, outras mentes precisam usar aquilo e precisam aperfeiçoar, então a gente não pode achar que acabou, que é só aquilo. Exato. Né? De repente, eu como RPGista, de repente eu desenvolvo a sexta postura, a sétima postura, entendeu? Exato. Não pode... No Rolf tem 10 sessões, de repente eu consigo criar mais uma. Não tem nada errado nisso, sabe? Não tem... Não é um dogma, sabe? Onde a gente não possa questionar esses nossos mestres, né? Então, nem sei por que eu fui por esse caminho, onde eu estou faladeira. Não, mas Gê, é o que eu digo assim, ó. O que tu tá falando é de extrema importância, porque tudo que tá parado não tá evoluindo. Sim. E, por exemplo, a população hoje, uma das principais causas de incapacidade é o quê? Cervicalgia inespecífica. Quando você se formou, não era. Porque hoje a gente tem outras questões ambientais que influenciam, outras questões alimentares que influenciam. A gente tem questões sociais que influenciam. Então, hoje a gente vê o paciente de uma forma dentro do âmbito emocional que nunca foi me dito na graduação. Que as emoções podem afetar o estado doloroso do meu paciente. Eu não fazia a menor ideia disso. Então, enquanto houver evolução, a vida, Gê. Então, o que você fala, o que você falou agora, é maravilhoso porque é isso, as coisas evoluem. E isso é a beleza. Você acha que, por exemplo, a professora Aida, vamos colocar, não está feliz onde ela estiver, vendo que o método expandiu, as pessoas estão utilizando, as coisas estão funcionando, tu entendeu? E tem pessoas tentando pesquisar, tentando mostrar, tentando evoluir. Pegaram esse exercício, por exemplo, que fazia assim, viram que se acrescentar uma carga e fazer assado, talvez dá um resultado diferente. Isso é a magia das coisas. Isso é juntar a ciência, juntar a prática clínica, porque a ciência está constantemente em evolução. Então, isso que dá o brilhantismo, vamos dizer, de você manter algo vivo. Então, eu acho extremamente importante. Dentro do que a gente está preconizando é o quê? Me perguntaram, por exemplo, mas você está protocolando? Sim. Mas qual é a nossa intenção? GG, é a gente você pegar essa estratégia, essa ferramenta estudada, tá? Essa dose que a gente tá mostrando para vocês e acrescentar na tua sessão, seja de Rolfing, seja de RPG, seja de Pilates, seja de exercício, seja de musculação, seja do que for, G. Da tua fisioterapia convencional, seja antes do aparelho, é isso que a gente preconiza, que você pegue essa ferramenta, que eu chamo de preciosa, tá? Porque eu utilizo há muito tempo e tenho resultados sensacionais no meu consultório, e acrescentar na tua sessão de fisioterapia. Isso faz o quê? Isso desmerece o Rolfing, G? Não. Claro que não. Você que utiliza... Protocolar também não desmerece em nada, porque para você ensinar alguém, você tem que protocolar. Para você pesquisar, você tem que protocolar. Né? Isso não quer dizer que o aluno, quando ele estiver lá no consultório dele, ele não pode justamente se aventurar e sentir uma coisa diferente e sair um pouco do protocolo, ou sair totalmente. Isso aí vai do profissional lá, ele tem que ter autonomia. Ele já... E da necessidade do paciente. Exatamente. E da necessidade. Né? Deixa eu só muito ver legal. Aqui, gente. Legal, né? A Glá aqui, oi Glá, né? Explicar para o paciente o que está fazendo e como o corpo dele pode reagir faz toda a diferença no atendimento e fidelidade. Olha essa frase, como o corpo dele pode reagir. E a gente só consegue explanar com propriedade quando a gente tem o quê?
a gente tem base de estudo, base de prática clínica. Muito bem. Aí a Maria que amo escutar, muito obrigada. Alexandra, parabéns pelos estudos. Exatamente, GG, sensacional. Muito obrigada, gente, pela colaboração A aí, né, Lê? A Sirlene, gente fica feliz. 1976. Sirlene, o que é esse 1976? Será que ela se formou em 76? Não sei. Pessoal, façam perguntas. Se Fiquem à vocês, eu vontade. sei que a gente acaba viajando um pouco aqui, discutindo, mas se quiserem saber alguma coisa mais específica, façam as perguntas que a gente responde, né? Sobre a RMF, então, amiga. Agora acho que das propriedades, né, Propriedades, né? Gê? Quais Isso! as propriedades do tecido sobre as quais a RMF se embaseia, né? Embasa, Então, né? Você me corrige no português, embasa. Embasa, não, que corrigiu o que? Embasa. Então, eu digo assim que foram duas etapas, né, Gê? Então, primeiro, a gente passou pela etapa de entender essas propriedades estruturais. Eu me lembro até hoje, a primeira propriedade que eu aprendi foi a plasticidade, Gê. Eu me lembro do Zé colocar no slide, o Zé Prado, e explicar o que era a plasticidade. Então, eu me lembro do exemplo de você pegar um elástico de cabelo e puxar e voltar, sendo a elasticidade, que é uma capacidade protetora, né? Que a gente brinca, se você esticar o braço assim, você não vai se lesionar, porque você tem uma capacidade elástica de ida e volta e a capacidade plástica. Enfiar o dedo na sacola e deformar. Uma vez a partir da, né, a propriedade plástica, né, você conseguir atingir ela, que depende muito de tempo, temperatura e tudo mais, você deformou aquele tecido. Então, é a plasticidade, a tensegridade, o tixotropismo, a viscoelasticidade, que daí gera o tixotropismo, né, Gê? Então, assim, uma outra brincadeira que eu faço quando eu estou explicando, por exemplo, a plasticidade, é que uma vez, eu acho que eu nem te contei isso, eu orientei uma revisão sistemática. Não publiquei essa pesquisa, me arrependo até hoje, Gê. Eu estava assim, ó, terminando o mestrado, não publiquei. Mas eu orientei uma revisão sistemática. A gente fez, eu me lembro que na época, meu Deus, a gente teve a ajuda da Camila, uma grande amiga minha, pesquisadora excepcional. E eu queria entender que carga de momento, por que cargas da água o ser humano preconizou que para você conseguir ter um alongamento, vamos dizer, que gerasse uma deformidade plástica, você ficaria 30 segundos. Sabe? Eu fiquei, aí eu pensava o quê? Eu nem te conhecia naquela época, né? Eu pensava assim, pessoal da ginástica olímpica, fica quanto tempo numa postura de alongamento para você conseguir ter uma resposta? Então, no que a gente concluiu, na revisão, que na verdade para publicar agora eu teria que atualizar ela toda, mas o que a gente concluiu na revisão? Foi um TCC de uma aluna queridíssima, assim, a Sophie. O que a gente chegou na conclusão? Que não tem, Gê, que na verdade o mínimo que os estudos preconizam sejam, até aquela época, e também eu me mantenho atualizada, é pelo menos 1 minuto e 30 numa postura para você conseguir o início, né? Pensando numa curva deformação e carga mecânica, vamos dizer assim, dose e resposta, para que você consiga iniciar o processo plástico de deformação. Me corrija, tu que é mãe desse assunto, se eu estiver errada. A única coisa que a gente precisa adicionar nessa equação, que na verdade é um processo físico, né? Da física, né? Essa lei é uma lei da física, né? Para você entrar na fase plástica de deformação, você precisa de muita carga. Isso. Vamos dizer assim que o tempo é uma variável importante, né? Mas a carga é muito mais importante que o tempo. Então, na verdade, as duas coisas, né? Mas se você não tem uma suficiente, você precisa ter a outra muito maior, né? Então, vou dar um exemplo assim. Aparelhos ortodônticos, eu sempre uso esse.
A deformação que os dentes sofrem é uma deformação plástica, em função da carga de tensão, que é ali constante, né? Mas sempre grande, porque o dentista vai aumentando essa carga de tensão, de tração, na verdade, né? E você fica 1 ano com o aparelho. Então, nessa situação, você tem as duas variáveis, só que o tempo é predominante. Não adianta você ficar um dia com o aparelho. Quem usa aparelho ortodôntico sabe. Se você deixar de usar à noite, se você retirar, ou se você retirar de dia e usar à noite, já não é a mesma coisa. Então, dependendo do objetivo, você tem que usar mais uma variável ou mais outra, né? Então, um exemplo, o Elizarov é outro, aqueles aparelhos... Elizarov, verdade. E na ginástica, especificamente, o que acontece? Os treinadores deitam sobre as crianças, no espacate, por exemplo, eles têm outras posturas também, mas o espacate é mais emblemático. Então, a partir ali de seus 6, 7 aninhos, já começa a praticar a flexibilidade delas, né? Então, os treinadores sentam em cima das crianças e eles ficam por 2 minutos. Só que é uma carga altíssima. Quanto pesa um treinador? 80 quilos? Exatamente, né? exatamente. Então, isso feito diariamente vai gerando essa deformação plástica, que leva tempo. Leva tempo. Eu lembro, o jeito tu falou, eu lembrei de uma cena que tu ficou impressionada que eu falei que eu fiz karatê, né? E tudo, né? Adorava aquilo. E o meu treinador, o Eurico, a gente, para fazer uma base de Shikodate bem encaixadinha, né? A gente fazia o espacato, espacato, não sei falar. E ele colocava as crianças, né? A gente deitava em cima e lá a gente ficava. Aí uma vez, Gê, eu fui treinar com o mestre Yasunori Onamine lá em São Paulo. Nunca vou esquecer, um ser humano sensacional, sensacional. E a gente fazia uma roda, tava ele, a filha, o filho, eu e o meu professor, e acho que mais um aluno. A gente fazia uma roda e ficava na postura do Shikodate, no caso, e ele subia com os pés em cima da nossa coxa. E ficava, sabe? Nós na postura com o joelho flexionado, e empurrava, forçava o abrir e vinha na nossa coxa para a gente poder adotar uma postura que fosse elegante, que tivesse, assim, que a gente conseguisse ter fluidez e leveza durante a realização dos movimentos. Me lembrei disso agora. E é assim, né? Não é que, pessoal, não é para deitar e ficar sentando em cima, não é isso, mas só para poder entender o que é uma deformação plástica, né, Então, gente? assim, dentro da propriedade plasticidade, você tem dois tipos de deformação, a elasticidade e a deformação elástica e a plástica, né? Na RMF, a gente só trabalha na fase elástica. Então, faz lá a deformação, aplica a técnica. Quando você terminar e retirar a carga mecânica, pouco a pouco o tecido vai recuperando o seu comprimento, né? A sua elasticidade de repouso e tudo mais. Então, assim, eu diria que assim, a fase plástica não é produto da aplicação da técnica. Sim, tá? Lógico, precisaria com certeza. Outras coisas, né? O que mais, Lari? Falar um pouquinho da viscosidade, né? Isso, e o tixotropismo, Gê. Então, quando a gente coloca a mão para iniciar a aplicação da técnica, a gente começa a aplicar uma carga mecânica. Antes mesmo de sentir a elasticidade, a gente vai sentir a viscosidade do tecido, né? Como se fosse uma almofada. Então, a gente coloca a mão, a gente sente que a ponta dos dedos ou a palma da mão que a gente estiver usando para aplicar a técnica, ela vai meio que afundando e o tecido vai se adaptando, né? E como se estivesse engolindo a sua mão, tá? Estou exagerando um pouco para ficar visível. Então, esse efeito é um efeito chamado tixotrópico, porque em função do calor, da pressão, as moléculas elas começam a se desprender e a matriz extracelular começa a ficar mais líquida, né? Então, esse efeito é o primeiro que a gente sente, né?
que a gente começa, e depois você já começa, à medida que você vai entrando, você já começa a sentir a fase elástica. Concorda, Lari? Sim, concordo. Aham. Que Isso mesmo. E mais? deixa eu só fazer Isso. um acréscimo ali no tixotropismo. Hoje eu estou muito puxando na memória, eu acho, estou emotiva, Gê. Mas deixa eu só fazer um acréscimo. No tixotropismo, quando eu entrei para fazer mestrado, eu fiz a minha primeira aula de biomecânica clínica com o professor Gilmar. Nossa, foi uma das melhores disciplinas dentro, né? Eu digo que é essa e a disciplina de neurofisiologia da dor com o professor Daniel. Foram duas coisas assim que mudaram, foram divisor de águas da Larissa, fisioterapeuta. E eu me lembro que na primeira aula, o professor Gilmar colocou um baita de um artigo, eu não me lembro qual revista, mas era tipo assim, Gait Posture ou Nature, era uma revista assim, pá! E ele colocou, e ele falou a seguinte frase: inteligente o fisioterapeuta que se utiliza do calor para alterar propriedades estruturais em estados crônicos. Nunca vou esquecer. E a minha maca, eu uso calor, né? Então, assim, não são todos os pacientes que eu vou usufruir disso, mas eu tenho uma maca aquecida. Então, aquela época, meu Deus, uma coisa que eu já utilizava, eu pensei assim, nossa, fez muito sentido para mim. Né, Gê? Hoje a parte aguda da fisioterapia já não faz mais parte do meu cotidiano, a não ser em casos isolados, né? Então eu trabalho mais com os estados bem cronificados, na verdade. Então o calor se faz bem. Então, assim, é por isso que eu falei, às vezes a gente, como tu falou, a gente utiliza, a gente faz uma tentativa de erro e acerto, mas a literatura, quando a gente senta a bunda lá na cadeira para estudar, ela traz as respostas que a gente, né, que a gente pensava, meu, mas será que é? Será que não é? Sim, procura, senta, que tem tudo lá, né? Tudo não, mas você Mas tem. vai encontrar mas tem, exatamente, mas tem. Olha que E a outra, interessante. Ah, desculpa, fala, pode falar. não, eu só ia falar da tensegridade, pode falar, Gê, ia falar Não, eu só estou da dizendo que a tensegridade. Márcia Martins, que é uma amigona aqui, ela está dizendo Oi, que ela não usa esse Márcia. método, ela deixa o peso, o próprio peso com a gravidade agir. Também é uma força mecânica, né, Márcia? Peso do corpo com a gravidade sobre o corpo, isso se torna uma carga mecânica que vai gerando essa deformação também. Muito legal. Fala, amiga. Então, e a tensegridade, né, Gê? Tensegridade é uma coisa mais recente, né? É, Que é uma tese, né? Que a gente não sabe, é uma teoria sobre como as coisas caminham dentro do nosso próprio corpo, né? Então, assim, por que você faz um estímulo, você provoca um estímulo em uma determinada parte do corpo e a resposta vem lá à distância, né? Então, a tensibilidade vem para tentar responder isso, né? Assim como também ajuda a responder como que a biologia responde às cargas mecânicas, né? Como é que as células conversam umas com as outras. Então, tudo isso a tensibilidade tenta explicar através de uma como é que se chama isso? De um modelo arquitetônico criado por um alemão lá, o Mr. Fuller, né? Que construiu os domos, né? Então ele construiu domos, outros pesquisadores, outros arquitetos também construíram esculturas, né? Baseando-se no equilíbrio das tensões entre elementos rígidos e elementos elásticos, né? É difícil. Brasília, né? Brasília é construído, né? Como é que é o nome do arquiteto? Esqueci agora, mas ele utilizou da tensegridade para construir várias, né? Várias Isso. Então, estruturas em assim, Brasília. é difícil explicar sem mostrar nenhum desenho, mas assim, a Uhum. tensegridade é um modelo de construção. Quando você tem, por exemplo, no domo, que é o mais clássico, né? Você tem uma construção, ou essas pontes que a gente vê também, que tem estacas e cabos, né? E você não tem nenhuma coluna
dando suporte para aquela estrutura. Basicamente é isso. Então você fala, como é que aquilo não colapsa se não tem nenhuma coluna embaixo, nenhum suporte, né? Porque as forças combinadas entre as partes rígidas, pode ser metais, madeira, né? Combinadas com cabos, faz com que aquilo se mantenha estável, né? Um exemplo também que eu gosto de usar é assim, ó. Pensa numa barraca, né? A barraca, quando monta a barraca, a gente tem os ferros, né? Que são amarrados por cordas, que também tem sua elasticidade. Então, quando você estica aquelas cordas, né, a barraca fica armada, você tem uma estrutura, e aí você tem uma lona que vai em cima, e você tem uma estrutura ali estável, né? No corpo, a parte rígida seriam os ossos, e a parte maleável, a parte elástica seria o tecido conjuntivo, né? Então, segundo essa teoria, nós temos uma tensão de base que faz com que o nosso corpo esteja sempre estruturado, armado, estável. É uma construção que não desaba. E isso acontece também no meio biológico. Né? E vem desde a célula, né? O André ali colocou o Oscar Niemeyer. Isso mesmo, André. Muito obrigada. Estava com esse nome na ponta da língua, porque eu fui para Brasília, eu fiquei embaixo das obras dele e fiquei pensando, gente, como que isso aqui não desmorona? Né? Primeira pergunta que tu faz. Obrigada, André, obrigada. E, Gê, além disso, ali tu falou, né, com resposta às cargas mecânicas, eu acho que, para a gente até finalizar, né, algo que é bem importante a gente ressaltar para vocês com relação à RMF, é que uma que leva a outra, né, como a GG sempre diz, mas dois princípios, eles serviram muito de base para a gente iniciar os estudos dessas respostas teciduais, vamos dizer assim. Primeiro, a gente queria entender, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. No consultório, eu comecei a perceber que se eu apertasse o tecido, eu tinha uma resposta. Se eu deslizasse, eu tinha uma resposta. Se eu entrasse num eixo longitudinal, vertical, eu nunca sei a diferença, eu tinha uma resposta. E se eu entrasse num eixo, né, 45 graus, eu obtinha uma outra resposta. Então, eu fui entender o que essas cargas mecânicas, né, que diferença que era se eu aplicava assim ou assado. Que resposta aquilo gerava no tecido, porque clinicamente eu percebi que tinha diferença, Gê. Então, dependendo de como eu colocava a minha mão, de como eu realizava aquela manobra, eu tinha uma resposta diferente. E aquilo me chamou muito a atenção. E a partir disso eu entrei na mecanobiologia, que é o que? É você ver que aquelas cargas mecânicas aplicadas, elas têm uma resposta dependente do meio biológico daquela estrutura. Então, eu fui buscar o entendimento das células que fazem parte da fáscia e quais respostas elas poderiam gerar. Então, por exemplo, eu tenho tão conhecido a base, que é o fibroblasto. A partir disso, eu tenho o miofibroblasto. Eu vou ter o fasciocito, que é capaz de... é responsável por 30% dos fibroblastos numa fáscia saudável. E, dependendo do estímulo, podem produzir ácido hialurônico. Eu tenho telócito e mastócito que estão totalmente ligados à parte imunológica. Então, eu comecei a ver que, né, dependendo da carga que você aplicava, dependendo daquele meio biológico, você teria uma cascata de efeito biológico. E depois a gente entrou no entendimento neurobiológico. Aí a gente viu que, em decorrência dela ser inervada, ter receptores específicos, fibras específicas, a gente teria resultados também específicos, né, gente? Então, eu acho que vale a pena hoje, nessa live, a gente responder realmente a pergunta, né, de como que surgiu, o que que se baseia. Então, a gente não tá... Uma pergunta que uma vez eu fiz numa aula da pós-terapia manual, mas por que que eu tenho que colocar a mão assim e realizar dessa forma?
Ah, porque é assim, ou até o tecido ceder, ou até, né, aquilo me incomodava. Então a gente está dentro da terapia manual trazendo uma informação que realmente a gente estudou e tem toda uma base fundamentada para isso. Isso Né? Então eu aí. acho legal, né? A gente tá. Eu só quero dar um beijo aqui. A Lara, minha querida, entrou. A minha prima Márcia, um beijo, obrigada. Obrigada a todo mundo aí, gente, por estar presente. A minha mãe provavelmente está aí também. Beijo, Tem mãe. bastante conhecidos meus também. A Yara, Karina. Pessoal, muito obrigada, Gostoso, né? Tati, Alexandra. Obrigada, viu, pessoal, por vocês estarem É, com a gente, a Ana Lúcia. E toda é. A segunda-feira Ana, estaremos beijo. aqui para trocar ideias, desabafar. Isso. Hoje começamos com desabafo. Então, assim, ó, fica de informação final. Não abandonem a terapia manual, né, GG? Isso, Apenas façam com que ela seja enaltecida da forma que ela merece, com ciência, com prática clínica, com amor também, né? Não vamos desmerecer todas essas variáveis, né? Sem com sombra de certeza. dúvidas. Belzinha, a Bel Cristina aqui, é minha amigona também, fã de terapia manual, excelente Aê, fisioterapeuta. Estamos nessa, juntas, pela vamos, terapia vamos. manual. Exatamente. É isso aí, amiga? É isso. Fechamos por hoje, pessoal. Toda segunda-feira, 7 horas, faça chuva, faça sol, tenha feriado ou não tenha. Estamos aqui para um bate-papo. Fiquem super à vontade em mandar lá eu sempre brinco, né? Direct, nunca sei dizer aquela porcaria, mas manda lá para o Rian que ele anota o assunto que, né, se a gente tiver competência, né, Gê, para estar vindo aqui discutir com vocês, com Sim, certeza a gente vem, né? Então, assim, dentro desse mundo da face, desse mundo da fisioterapia, sintam-se à vontade em perguntar, questionar, trazer opiniões, que estamos aí para isso. E temos projetos futuros, porque hoje já decidimos mais um, né, Gê? é isso aí. Fica com Deus, hein? Boa semana. Beijo, Beijo. fiquem com Deus, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.